Olá, boa noite, mais uma terça-feira aqui com vocês. Aliás, já quero pedir para você compartilhar aí o link do nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. O assunto hoje está muito bom, você não pode perder, nem sua família, nem seus amigos. Vamos lá? Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Estamos no mês de agosto, o mês de conscientização ao combate contra a violência doméstica. Também é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, a lei que foi criada para proteger a mulher da violência doméstica e familiar. Sobre a não violência que nós vamos falar no programa de hoje. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos ela que é psicóloga, especialista em perícia psicológica, atendimento clínico de crianças, adolescentes e adultos. Ela também faz parte da equipe da Secretaria de Capelania Prisional e do Ministério de Vida Pastoral da Igreja Adventista da Promessa. Nós recebemos aqui mais uma vez a nossa querida Rubenita Souza. Rubenita, muito obrigada por aceitar mais uma vez nosso convite. Tenho certeza que hoje vai ser muito bom nossa conversa e nosso papo. Muito obrigada, eu que agradeço, pelo convite, uma honra para mim mais uma vez estar aqui com vocês e falando de um assunto tão importante, tão atual novamente, e de suma importância para a vida das mulheres. Exatamente, que precisa ser falado, inclusive no nosso meio, Rubenita? Principalmente. É isso aí. Bom, para começo de conversa, Rubenita, diz para nós o que caracteriza a violência contra a mulher, Só a violência física, Quais são os tipos de violência contra a mulher e como que uma mulher pode identificar que está sendo vítima de violência? Muito bem. Então, a pergunta ela é ampla, e dá vazão para muita informação. Mas nós podemos pensar na violência contra a mulher, toda ação ou omissão que resulte em trazer algum tipo de malefício para a vida dela, algum tipo de prejuízo. Então, toda ação ou omissão que resulte nisso é uma forma de violência contra a mulher. A violência que nós mais ouvimos ao longo da nossa vida e que, na verdade, só entendíamos como violência, a violência física. Era a única violência que, para nós, era caracterizada como um ato de violência. Então, as outras não. Por que nós estamos falando das outras? Porque a violência não é caracterizada só pela violência física. A violência, existe a violência física em si, que é o que nós já conhecemos, é o puxão de cabelo, é o soco, é o pontapé, a sacudida. Então, isso é uma forma de violência física. Nós temos a violência psicológica, que ela não que elas estão meio ali caminhando bem, a linha é bem tênue, às vezes, entre uma e outra. Mas um homem, por exemplo, que levanta a mão, mas ele não chega a bater na mulher, isso é uma forma de violência psicológica. Ameaçar, de repente, falar para ela que qualquer hora dessa vai bater, qualquer hora dessa vai perder a paciência, qualquer hora dessa mata ela. Então, isso é uma forma de violência psicológica, Ela vai oprimindo de certa forma. E nós temos a violência moral, que é aquela, às vezes, onde o homem vai denegrir moralmente essa mulher. Então, ela, de repente, foi trabalhar, por alguma eventualidade chegou atrasada, aí você chegou atrasado porque você estava com outros homens, porque você não presta, porque você é isso, você é aquilo, e não às vezes só dizendo para ela, mas como também denegrindo a imagem dela, às vezes para vizinhos, para pessoas conhecidas, enfim. Então, essa é a violência moral. E tem a violência patrimonial, que é quando esse homem subtrai, quando ele tira alguma forma dela poder ser... Não é livre a palavra, para que ela possa trabalhar, para que ela possa ter o próprio recurso dela, quando ele impede isso de alguma maneira, isso também é uma forma de violência patrimonial, quando ele subtrai, quando ele não permite, por exemplo, ela trabalhar, aí entra as duas, a violência psicológica e a violência patrimonial também, é quando ele impede dela se desenvolver de alguma maneira que possa resultar em sua independência. Então, tudo aquilo que faz ela ser cerceada, isso é forma de violência. Então, a violência que nós conhecíamos era essa só de física, e até hoje, na verdade, é difícil, às vezes, isso se encaixar, na nossa cabeça, assim, que essas violências são tão
prejudiciais quanto à violência física. Ambas, elas vão maltratando a mulher de um jeito que ela vai chegando à conclusão de que ela não é nada. É por isso que ela vai, às vezes, até se mantendo nessa condição, porque ela não encontra essa força, ela não encontra essa estrutura para poder ela romper, né? Muitas delas romper com esse ciclo. Agora, a identificar, como é que ela pode identificar? Acho que a partir do conhecimento. Fica muito mais fácil quando nós conhecemos, né? O texto bíblico é sobre Jesus, mas fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu sei o que está acontecendo comigo, seja a nível de autoconhecimento, ou seja, do que o outro está provocando em mim, ou porque eu reajo ao outro dessa forma, de certa forma pode ser libertador. Porque essa mulher, o que ela precisa é saber o que primeiro, esses tipos de violência, saber, e aí ela vai vítima. Conseguir. Aí ela vai entender se ela está sendo vítima ou não disso. Porque, de repente, alguém pode até ter falado para ela, mas o fato dela ter esse conhecimento mais ampliado, ela não se dá conta, porque culturalmente nós aprendemos isso, né? Que a violência é aquela história, né? Ah, ele me bate, mas ele é bom, né? Ele é um bom pai, ele brinca com as crianças, ele não deixa faltar comida em casa. E aí ficou essa história, né? De que parece que dicotomizado, né? Parece que são duas pessoas. Sim. Então, esse homem ruim é aquele que me bate, mas ele é bom. Então, porque ele traz o mantimento. Então, quer dizer, eu como se eu não merecesse outra coisa, a não ser ele só cuidar malemar dessa parte, né? Ou até mesmo, ele me humilha, ele me controla, mas ele não é violento porque ele não me bate. Isso, perfeito. É exatamente isso. Então, nós vamos, na verdade, desculpando ou justificando esse agressor. Então, o caminho do conhecimento, quanto mais se falar sobre isso, inclusive dentro do meio cristão, quando eu disse principalmente, não é porque só acontece aqui e a gente ignora, é porque muita coisa acontece dentro do meio cristão que, né, fica por isso, porque vem dentro desse entendimento, da submissão, daquilo que nós aprendemos às vezes ao longo da vida, né, às vezes uma submissão cega e não equilibrada dentro de funções, né, aí entra aspectos, né, mais teológicos, não é o caso aqui, mas é nesse sentido, é porque nós aprendemos. E aí fica difícil para você desconstruir uma coisa que você aprendeu a vida inteira. Então, é simples, só você olhar do lado, como é difícil conversar com alguém que às vezes é mais velho, que já aprendeu daquele jeito, que você quer dizer, olha, inovou, está tudo diferente agora, as coisas, né, mudaram. Olha como é complicado. Então, às vezes uma mulher que ela está num casamento, a vida inteira com aquele homem, ela vira assim e fala assim, tá, mas eu vou fazer o que agora? Tá, se eu chegar à conclusão que eu tenho que separar desse homem porque ele, né, comete algum tipo de violência, o que eu vou fazer da minha vida? Como se ela entendesse que ela está enterrada viva. Então, ela vai seguindo por ali. E aí vai perpetuando. Até porque é interessante, porque ela está dentro de um lar, dentro de uma casa. E tem filhos que estão vendo também muitas coisas. Às vezes vê o pai agredindo, vê o pai destratando, vê o pai humilhando. E essa filha ou esse filho é o que vai se transformar. Ou naquele abusador, aquele agressor, e essa filha que vai ser, às vezes, a filha passiva, sim, que vai ficar lá acreditando que aquele é o modelo, se sujeitando porque aquele é o modelo. Sim, existe também, assim, agora olhando de fora, né? Existe o ditado lá que em vida de marido e mulher não se mete a colher. Né? Esse ditado, na verdade, hoje, com as pessoas mais conscientizadas, né? As pessoas estão se conscientizando mais, se informando mais em relação à violência contra a mulher, então esse ditado está um pouco em desuso. Né? Mas muitas vezes um vizinho ouve, né, a gritaria e tudo mais, ouve a mulher pedindo socorro e acaba chamando a polícia, é natural, né, querer ajudar de alguma forma. Né? Ou quando vê a mulher machucada, mas e aquela mulher que sofre calada, né? Tem as mulheres que elas não denunciam, não falam nada por vergonha ou por medo, né? Como que nós podemos identificar isso numa mulher, identificar que uma mulher próxima, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, é vítima de violência? Como que a gente consegue identificar isso numa mulher que nem sempre, em quem a gente nem sempre vê os hematomas? Exatamente, muito importante. Pensando nesse ditado, né, primeiro, em briga de marido e mulher, hoje o final dele está sendo diferente, né? Salva-se a mulher.
Então, porque ela é uma vítima, ela é o sexo mais frágil, independente, inclusive, se ela for a valentona. Sim. Mesmo que ela seja, às vezes, aquela que vai para cima mesmo, que às vezes pode até dar pontapé em alguma coisa, iniciar alguma coisa, mas ainda assim, em relação ao homem, ela não tem a força física que um homem tem. Então, o homem pode sim contê-la, mas ele não pode agredi-la. Então, esse seria o ponto. Então, aquela coisa de, em briga do marido e mulher não se mete a colher, porque até essa interferência é complicada, porque antes você tinha que ir lá até, né, de repente, fazer uma intervenção. Hoje você pode, anonimamente, você pode fazer essa denúncia. Já tem esses recursos. Você pode chamar uma polícia para o seu vizinho que está agredindo a sua esposa ou qualquer outra situação, já se pode fazer isso. Então, você não tem mais aquela tão exposição quanto se tinha lá atrás, quando você queria fazer uma intervenção. Agora, por outro lado, você também, quando está fazendo com aconselhamento, fazendo consciência para uma mulher que já identificou que ela está sofrendo, né, de algum tipo de violência, nós também precisamos entender o respeito a ela. O que nós podemos fazer é isso. A denúncia é um dever hoje, não é mais uma opção. Não é, eu acho, não sei se eu posso, se eu devo, se eu poderia, se deveria. Eu devo, é um dever. Como cidadão, como cristão, eu não posso olhar e continuar fazendo vistas grossas a isso, vista grossa a essa situação. Então, eu preciso, de alguma forma, denunciar. Mas essa mulher, ela decide o que ela vai fazer da vida dela. Eu não posso ficar com raiva dela porque eu denunciei e ela voltou lá para o marido, porque tem outros fatores que implicam nessa manutenção desse relacionamento. Não é porque ela está ali que ela gosta de apanhar, não é que ela está ali porque ela gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, nós nem fomos programados para sofrer. Tanto que não gostamos, que é um sofrimento querer pensar em sofrer. Então, nós não fomos programados para isso, nós somos programados para sentir prazer, para sentir alegria. Então, ninguém, em sã consciência, gosta de sofrer. Né? A gente tem uns quadros, né, do masoquismo e tal, mas entra numa outra configuração. Mas ninguém gosta de sofrer. Então, essa mulher está lá por algum motivo. Alguma coisa aprende naquele relacionamento. Seja o medo, seja uma crença, alguma coisa aprende ela ali. Então, para poder a gente identificar, aí nós poderíamos pensar, né? Como é que a gente pode identificar? Porque o soco, o olho roxo, e às vezes dentro do meio cristão isso pode acontecer, mas se nós percebêssemos uma irmã chegando o tempo inteiro com um olho roxo, acho que é mais assim, né? Tá muito, né, muito na cara, mas chegar com algum tipo de machucado, e ela falar que ela caiu, vai estar acima de qualquer suspeita, porque nós imaginamos que isso não acontece dentro da igreja. Nós acreditamos que todo mundo que está lá, né, aquele às vezes irmãozinho que está lá de gravata, pregando bonitinho sobre o amor, né, que está lá cantando, adorando, né, às vezes o próprio líder da igreja que está ali, né, aconselhando e tal, está praticando. Então, nós não conseguimos, às vezes, conceber essa ideia. Para nós é algo, às vezes, inconcebível, a gente não consegue imaginar. Então, você fica... É tão difícil, às vezes, para a mulher, até para poder ela falar, porque ela vai esbarrar nisso, naquele olhar de em mim. desconfiança, sabe? Não sei. Tem até um filme, A Esposa do Pastor, é um filme caso verídico, e até sugiro aí, né, o pessoal assistir, porque era um líder acima de qualquer suspeita, uma pessoa extremamente agradável, todo mundo gostava. Essa mulher sofreu muito nas mãos dele, o final não vou dar spoiler, mas é trágico. Então, mas aí o sofrimento dela veio até depois da descoberta. Ela sofreu enquanto ninguém sabia e sofreu muito mais depois que souberam. Então, as mulheres, elas analisam, elas percebem, elas não se sentem seguras o suficiente para falarem ou para demonstrarem. Às vezes vão conversar com uma irmãzinha ali, mas morrendo de medo, às vezes de alguma coisa vazar, porque este homem, né, a gente não vai tratar tanto aqui do agressor, mas este homem, ele manipula, porque o agressor, ele já tem essa característica, né, ele tem um certo grau de manipulação.
E ele provavelmente já, se ele agride fisicamente, ele também faz psicologicamente, porque ele vai falar, olha, se você contar, meu ministério vai acabar, eu vou ser suspenso da igreja, eu não vou poder, né, fazer minhas atividades, então você que vai ser a culpada. Ele transfere para ela essa culpa, e ela acredita que é dela mesma. E, inclusive, o fato dele fazer algo e depois ele se desculpar, porque isso é um ciclo que se repete, né? Então ele faz, aí ele pede desculpa, aí ele traz uma certa gratificação para ela. Então isso faz ela acreditar assim: como é que eu posso abrir mão de um marido que ele fez, mas ele me pediu desculpa? Então, eu estou errada se eu quiser me separar. Eu vou justificar como que eu né, vou me separar dele. Se ele prometeu para mim que ele não vai fazer mais, se ele está arrependido. A Bíblia não diz que é para a gente perdoar? Então, olha onde nós vamos buscando. Então, nós vamos justificando, a gente vai justificando. Então, identificar essa mulher que sofre da violência moral, violência psicológica, até violência patrimonial, é bem mais difícil, a não ser por aproximação. Você realmente se aproximar. Essa pessoa ter um pouco de confiança em quem está próximo dela para poder verbalizar. Mas ainda passa pelo que nós falamos a princípio, pelo púlpito, né? Pelo lugar da fala, porque ela vai ter voz na fala do pastor, na fala da líder. Eu diria que é um assunto que nem era para irmãs falarem. Seria interessante os homens falarem. Porque isso pode ser que mostre para alguns homens que às vezes estão usando o seu lado machista, porque é machismo. Né? Nós, culturalmente, nós estamos vivendo isso. Então, a gente está num período tão já avançado, e às vezes tem homem que subjuga a mulher a colocar a comida para ele. Não que ela não possa colocar, não que ela não possa fazer, mas para ela, precisa se entender o que isso significa para ela. Sim. Ela está fazendo porque ela ama esse marido e quer fazer para agradá-lo, ou porque ela se sente constrangida, porque ele a constrange a fazer isso. Porque ele fica de cara feia, porque ele fica emburrado, sem respeitar, às vezes, um momento que ela está, às vezes até um momento. Tudo isso é forma de violência. Só que, como é que se identifica isso? Você pode ir na casa de alguém, mas se for uma pessoa dissimulada, como é que você faz? Porque para todo mundo, às vezes, são realmente pessoas acima de qualquer suspeita, são pessoas agradáveis, são pessoas gentis. Né? Então, a gente vê aí os escândalos, não está aí? Há pouco tempo, escândalos aí de pessoas que né, não aparentavam, que tinham um comportamento dentro de casa, ainda bem que a mulher conseguiu gravar. Agora, imagina o tanto de coisa. Teve uma live há um tempo desse atrás, aí não foi? Que ia iniciar a live e houve uma agressão do líder religioso com a sua esposa. E saiu na live, foi bem, verdade. Entendeu? Então, são essas coisas. E ele sentou depois como se nada tivesse acontecido. A paz do Senhor, meus irmãos. Então, é isso que acontece. E aí é onde nós precisamos ficar atentas. E aí essa atenção, ela é difícil também, porque às vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas questões, nós às vezes conversamos pouco. Né? A gente está mais envolvido no fazer coisas, correr atrás, mas às vezes aquele momento que seria o momento da coragem dela, de repente, de falar, é a hora que eu não consigo dar atenção, né, para ela, porque eu estou correndo, porque eu estou fazendo. Não que né, isso vá gerar uma culpa em nós, mas é no sentido que a gente está trazendo para esse âmbito religioso. É necessário a gente olhar mais, né? Olhar mais para o outro, né? Isso. Então, é difícil. Eu particularmente, acho difícil. Eu acho que quando uma coisa tá mais escancarada, quando eu faço aconselhamento de casais, inclusive, eu falo isso, né? Quando, às vezes, tem um casal que os dois estão passando problema, que o marido fala assim, eu não quero que você traga ninguém aqui em casa. Eu falei, pois aí é que você tinha que chamar. Aí que você tinha que ir lá rapidinho e falar para o pastor, pastor, ó, ele não quer que eu traga ninguém aqui em casa, mas nós estamos passando um perrengue aqui no nosso casamento, sabe? Porque essa coisa de ficar fechada, às vezes acontece até com a mulher também. Sim. Né? Ah, eu não quero que chame ninguém, não quero que ninguém saiba, que aí por constrangimento e tal, mas aí vai ficar sofrendo lá, porque como é que se ajuda se você não abre a porta? Sim. Entendeu? Essa interferência que nós falamos agora há pouco, ela tem um limite dessa interferência. Eu não posso chegar lá na vida de um casal e dizer para a mulher, vai, separa dele agora, eu te blindo, né? Você vai... Não, para isso ela tem os lugares, né, que ela pode procurar, que ela pode se preservar de alguma maneira, mas é algo que ela precisa... Eu ainda entendo a questão dela conhecer, dela saber. Quanto mais isso for divulgado, quanto mais isso for de conhecimento dela, mais detalhado,
mais bem explicado, às vezes é lá onde é dado voz a ela, que é lá nos púlpitos da igreja, então aí é um lugar onde ela pode se encorajar a falar aquilo que ninguém muitas vezes sabe, absolutamente ninguém. É verdade. Mas e aí, até a maneira como nós devemos agir, né? Você falou, né? Claro, você não vai chegar e falar, ó, larga esse marido, né? Mas uma vez identificado, né? Identificamos que aquela mulher pode estar passando por algum problema, né? As mulheres muitas vezes elas são julgadas, né? As pessoas falam, ela voltou porque gosta de apanhar, enfim. Como que a gente pode olhar para a mulher percebendo que ela está passando por uma situação dessas, ajudar? Que a gente pode fazer? Ajudar sem que ela se sinta julgada. Acho que o acolhimento ele é crucial, porque tem pessoas que às vezes é melhor que ela nem se aproxime, porque ela já tem, às vezes, uma característica de uma palavra mais pesada, mais de desconfiança, mais julgadora. Então, é importante que essa mulher encontre alguém que a acolha. Se eu desconfiei, se teve alguma, às vezes até, né, por obra assim de Deus mesmo, né, do Espírito Santo ter, sei lá, tocado de alguma maneira, encosta, pergunta, chama no particular, demonstra para ela que ela pode confiar em você, porque se for qualquer pessoa ela não vai falar mesmo. Ela não vai porque ela tem medo. Na cabeça dela, ela corre risco se ela falar, é o contrário, ela está correndo risco por não falar, mas quando no entendimento dela, como ela está com a visão distorcida sobre ela mesma e sobre o ambiente, né? Aquilo que nós falamos. Imagina uma mulher que se ela pensa assim, olha, tá, eu vou contar que eu estou sendo agredida, mas eu não pretendo me separar do meu marido. Mas o pastor já veio aqui, já aconselhou, já falou, mas aí vira e mexe, quando ele fica nervoso, perde a paciência e acontece. Mas ela decidiu que ela não vai separar porque ela entende que o único motivo para separar é adultério, outro motivo não tem para ela separar. Por causa da cultura dela. Da cultura religiosa, né, da história, enfim. Sim. Então, como que ela vai... Para ela vai ficar assim, olha, tá, eu vou falar para quê? Para que eu vou ficar envolvendo todo mundo na minha confusão, sendo que eu não vou sair de casa? Eu não vou sair daqui mesmo, não vou resolver, então ela vai ficar fechada, ela vai continuar fechada. E aí a gente precisa respeitar, sim, porque nós temos um limite da interferência. Então, denunciar, no caso, né, entender o que está sofrendo, faz uma denúncia, fica mais difícil de provar a denúncia de violência psicológica, como é que você fala? Sim. Porque se essa mulher ela vai ser chamada lá, ela vai ter que ser ouvida. E se ela disser não, né, o vizinho viu demais, ele ouviu demais. Não, isso aqui não acontece. E aí como é que você faz? Você vai lá brigar com ela depois porque ela está, né, ela não gosta de sofrer, ela está lá? Não, ela tem algum motivo, ela tem para estar ali, seja pelo medo, seja por padrões de comportamento que ela adquiriu na sua infância. Ela pode vir de um lar disfuncional, né, um lar onde a agressão era algo comum. Às vezes as brincadeiras, né, eu costumo falar sempre quando eu tenho oportunidade, às vezes a gente vê brincadeira de irmãos, né, em que um bate no outro, tal. Até ali tem um limite do saudável, mas às vezes tem brincadeiras que elas machucam, né? Eu até brinco às vezes com a minha neta, falo assim, olha, não deixa ninguém brincar com você com qualquer tipo de brincadeira que gere dor, porque você não pode associar dor com brincadeira. Dor é ruim, é desagradável, não é legal. Então, não pode. E às vezes nós não vamos percebendo que nós vamos estabelecendo esses padrões. E aí essa menina vai casar, ela, às vezes, alguém que ela vai encontrar que vai atender isso. Né? Esse padrão, esse barulho. Às vezes não é o marido que bate, mas é o marido que grita, que né, faz um estardalhaço lá por qualquer situação, joga um objeto na parede. Mas eu joguei na parede para não bater em você. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que qualquer hora ele vai perder a paciência e a próxima vai ser você. Não é o objeto. Né? Ele não vai jogar o objeto a vida inteira. Uma hora isso vai, né, extravasar de alguma maneira e pode gerar uma agressão física de fato. E aí são padrões. E aí nós vamos tentar entender como é que uma pessoa se mantém nesse relacionamento.
ela se mantém porque ela não consegue romper com esse ciclo. Não é algo que a gente diz para ela, olha, você está num relacionamento abusivo, ou seu marido está provocando em você, ou te agredindo, ou tendo uma ação de violência contra você, e ela vai olhar, ah, tá, ah, é verdade, nossa, eu não vou aceitar isso não, é para já agora, encerrei agora. Não, ela não faz isso, porque é um ciclo, você não percebe, ele é inconsciente, você vai se mantendo e às vezes você pode até ir provocando sem perceber, né? Quando a gente pensa na mulher provocando uma situação, a gente não está tirando dela a condição dela ser vítima, inclusive ela é vítima dela mesma, em primeiro momento, e depois ela é vítima desse homem ao qual ela se coloca nessa situação. Então, ela pode provocar situações, porque tem um ganho que a gente fala secundário com isso, que é a outra parte dele quando ele se apresenta, né? Quando ele vem se desculpar, quando ele vem chorar, quando ele vem abraçar, quando ele vem trazer flores. Às vezes a necessidade dela é tanta que essa questão é suficiente para ela suportar tudo aquilo que ela passa. Isso a gente está falando do exemplo bem assim, né, bem simplista mesmo, mas tem outras coisas que ele pode oferecer para ela em forma de um ganho secundário e que para ela é satisfatório. Compensa. Para ela suportar. Exatamente. Não é Provérbios que diz, né, que quando a gente está com fome até o amargo vira doce? A gente pode interpretar de várias maneiras. Mas eu posso pegar uma coisa que é amarga e engolir, nossa, partindo aqui está ótimo. Nossa, tá uma delícia, porque é a minha necessidade. Aí precisa entender qual a necessidade dessa mulher. Aí qual o caminho? É terapia. Ela se conhecer, ela poder se ver que ela tem valor, porque normalmente essas mulheres têm a visão, né, a sua autoimagem distorcida. Tem mulheres muito inteligentes, muito capazes. Tem vários filmes que acho que ver filme pode dar alguns insights, né? Sim. Opa, nossa, ele faz uma coisa parecida com isso. De repente, ela passar a não gostar. Ela passar a não achar tão normal, tão ok. Ah, tudo bem se ele fez assim, ele estava nervoso. Mas ele estava nervoso, mas aí ele precisa, né, tratar esse nervoso, porque ninguém tem obrigação, né, de suportar o nervoso nessa condição, porque oprime, né, cerceia a mulher, deixa a mulher fechada, sem a capacidade de se autoavaliar como alguém de valor. Tanto é que às vezes ela está casada com um cara que não vale um centavo e ela acredita que ela não merece coisa melhor. Ela é a que se percebe como alguém não valendo um centavo, porque ele é bom demais, então se ele largar ela, ele vai conseguir todas as mulheres do mundo. Agora ela não vai ter um homem que vai olhar para ela, porque foi ele que, nossa, ela tem que ajoelhar aos pés dele, porque foi ele que, né, que aceitou ela. Então, tem muitas coisas envolvidas. É que, né, em termos psicológicos, psíquicos, não tem uma sominha assim que dê perfeitinho. A gente não tem como rotular, né, que isso exatamente, a soma disso dá aquilo. É algo que, né, tem variáveis. Por isso a importância de não julgar, né? Exatamente. De tentar ajudar de alguma forma, mas sem julgamento. Sem né? julgamento. Porque ela pode sofrer de uma dependência, né, daquele relacionamento daquele homem, né? Exatamente. Isso às vezes a gente olha uma pessoa num relacionamento e a gente sofre porque a gente vê o sofrimento, né? Então a gente quer tirar ali com a mão. Mas quando nós vamos ver quantas coisas que nós produzimos esse ciclo de autossabotagem em coisas muito simples, às vezes até para arrumar um emprego, eu não consigo parar no emprego, eu não consigo concluir minhas coisas, eu não consigo... São ciclos de repetição, só que no caso desse fica... Né, se agiganta, então eu vejo com uma lente de aumento, porque a situação é realmente muitas vezes preocupante, porque todo mundo de fora está... Olha como é impressionante. Às vezes uma mulher está sendo ameaçada, né, o homem está dizendo para ela, uma hora eu vou te matar, né? Uma hora eu vou te matar. E ela está acreditando que não, que ele jamais seria capaz de fazer isso. Tivemos também um caso aí nas redes sociais de um casal, acho que não sei se casado há mais de 30 anos, não sei se estou falando a quantidade de anos certo, mas é um senhor e uma senhora, acho que ele era militar, não sei o que é, e tinha até um homossexual que não tinha, cismou que estava tendo caso, porque a pessoa que pratica, que é violenta, ela tem pensamentos obstinados. Então, quando ela cisma com aquilo e é difícil para convencer. E tudo ali no entorno estava dizendo que não, mas ele
né, e cometeu aí, né, um crime. Então, mas para a mulher, fala assim, não, ele não vai ser capaz, não, porque ela acredita que ele a ama a ponto de não chegar a esse ponto. Aí tem, é claro que a gente está falando, né, de uma parte. Aí tem outras que já realmente percebem que a coisa vai ser, mas também não conseguem, porque para você sair também, você precisa de uma rede de apoio. Sim. Se você não tem, você vai sair para onde? Você às vezes está numa cidade que você nem tem parente. Você vai sair para onde? É isso que eu ia falar até, essa questão de como buscar ajuda, onde buscar ajuda, né? Muitas cidades não têm delegacia da mulher, né? Sim. Então, como que a mulher vítima de violência pode buscar ajuda, ou alguém que fica sabendo que quer denunciar, onde denunciar? Nós vimos também, o ano passado foi lançada a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, né? Sim. Nós vimos o vídeo aí. E que outras formas de buscar ajuda? Tanto a vítima quanto quem quer denunciar o agressor. Sim, nós temos, eu tenho aqui uma lista que tem vários, assim, olha, hoje nós temos a internet, ela é riquíssima. Tendo um celular na mão, você tem acesso. Mas nós temos 180, que é o mais conhecido, né, que é 24 horas, que é a ligação anônima. Na delegacia da mulher, se você não chegar com ferimentos graves, lá você pode ser atendido. Na delegacia normal, você pode ser atendida. Com ferimentos graves, o próprio hospital, se uma mulher chegar com um ferimento grave, ele mesmo já pode denunciar, o que não é muito uma prática daqui, né? A gente, às vezes, não vê muito isso. Então, nós temos a Defensoria Pública com ajuda jurídica para essa mulher que de repente está pensando em mudar aí o rumo da sua história. Nós temos a Casas da Mulher Brasileira, ela já engloba todo tipo de ajuda, a delegacia, o juizado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, equipes especializadas. Nós temos as Casas Abrigo, que é um lugar onde oferece moradia para as mulheres com risco de morte iminente, né? Lá o abrigo é imediato. E até tem casos de situações que às vezes as mulheres vão para essas casas-abrigo e às vezes até é meio itinerante, às vezes elas mudam de endereço nessas casas para já dificultar, proteger, e às vezes a própria mulher dá um endereço de onde ela está, porque ela passou aquele momento, né, aquela questão, e aí algo falou mais alto e ela quer voltar para esse marido, e aí ela acaba dando esse endereço. Que sofre de dependência emocional. Dependência emocional, que é algo assim que acho que essa é a parte, eu diria que é a parte pior, porque se uma mulher descobre que ela está e ela consegue resolver isso, eu não vou dizer que de repente uma pessoa que foi agredida, necessariamente ela precisa ir lá, né, já se separar, mas precisa de buscar ajuda, precisa buscar tratamento. Esse homem precisa querer ser tratado, precisaria ser uma imposição para ele, para que ela consiga se manter com ele. Porque nós já escutamos situações, às vezes houve uma briga, uma discussão, houve no calor da emoção, houve uma situação, mas aquela foi pontual, nunca mais se falou sobre isso, a pessoa foi um rompante. Agora é algo que precisa ficar atento, né? Mas aí quem vai decidir é a mulher. Nós não temos como decidir. Tem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é o CEAM, acolhimento e acompanhamento social, psicológico, pedagógico e de orientação jurídica. Aí tem a denúncia lá do X, né? Que nós já vimos. Aí tem os atendimentos online, que é o mapa do acolhimento, que é uma rede que conecta mulheres que sofrem violência de gênero a uma rede de psicólogos e advogados. Eles fazem esse link. Daí você clica lá no site, né, no item lá, quero ser acolhida, e aí eles dão os passos para você. Tem um trabalho voluntário grande também, né, de acolhimento, de apoio a essas mulheres, né? Tem muito. Olha, isso aqui dá para depois citar, né? Vocês podem citar. Tem as justiceiras, né, que oferecem orientação jurídica, psicológica, socioassistencial, médica, rede de apoio e acolhimento de forma gratuita e online. Olha que maravilha. Então, aí tem lá para você clicar também no site Procure Ajuda, que é das justiceiras. Tem outro que também você não está sozinha. Então, é um programa do Instituto Avon, inclusive.
via WhatsApp, ali elas vão, né, sendo orientadas como que elas devem proceder para receber essa ajuda. Tem o Isabot, que é criada pela ONG Tink, acho que é isso, assim, deve ser Tink Olga, e Mapa do Acolhimento. Ela já é uma parceria já com aquela outra ONG lá, né, do Mapa do Acolhimento. Com o apoio do Facebook, do Google e da ONU Mulheres. Então, tem o objetivo de prevenir, mas agora com a pandemia eles abrangeram para as que já estão sendo, né, passando por isso. Tem o Espaço Lazer, que é a rede, lançou a parceria com a ONG Bem Querer Mulher, com o programa Me Acolhe, destinado para mais de 5.000 colaboradoras. Então, é também um trabalho via WhatsApp, tem o número, pode acessar, também com apoio de médico, parte jurídica e social. Tem o app Direitos Humanos Brasil, que também foi anunciado, né, pela ministra Damares, que aí engloba também todo um acolhimento para as mulheres, e por aí vai. Então, o que não falta hoje é ferramenta de acolhimento para essa mulher. São funcionais? Talvez algumas digam que pode ser que não sejam, pode ser que, assim como por exemplo, de repente a lei determina uma restrição, né, dessa proximidade desse agressor, mas não quer dizer que ele vai respeitar, né, que se de repente ele já pôs tudo a perder, se ele entende que não tem mais nada a perder, ele pode fazer. Então, essa mulher pensa, por isso que muitas não se arriscam, porque não se sentem tão seguras para isso, mesmo com todo esse aparato, mesmo com toda essa possibilidade. E porque também agora que isso está em maior evidência por conta da pandemia. Já existia violência, sempre existiu, agora se dá nomes a elas, antes só tinha um nome, agora se dá outros nomes. Com a pandemia isso foi para o topo, porque esses homens em casa, essa família em casa, o tempo de convivência maior. Então, por isso, acho que abriu-se também um leque maior de possibilidades de ajuda. Então, é isso que eu estou falando, a informação ainda porque eu mesmo assim, olha, eu já falei sobre esse tema em outros momentos, tal, mas foi um momento outro que eu fui procurar, falei assim, olha o tanto de coisa, a gente não sabe. Às vezes sabe uma coisa, mas não sabe outra, sabe de uma parte, mas não sabe da outra. Então, acho que é divulgação, é conhecimento. Por isso a importância de abordar esse assunto, né? Sem dúvida. Né? Assim, em todos os meios de comunicação que tivermos. Exatamente. E aí, mais uma vez, enfatizado, né, para o público, porque de pouquinho em pouquinho, né? Então, aquele público lá dentro da igreja, né? É importante. Eu diria até que muitos homens praticam violência sem se dar conta ainda que aquilo é violência. É habitual para ele. E às vezes habitual para essa mulher também. Então precisa saber. E esse homem, tendo consciência de que aquilo é violência, ele vai... Pode ser que ele consiga parar. Porque eu já conversei com um homem e falei assim, eu nunca imaginei que isso fosse violência. Pois é. Sim, se conscientizar do que o que ele está fazendo não é legal. Exatamente. E aí procurar, né, perceber essa repetição. Então, tentar entender. Porque às vezes tem situações de mulher que fala assim, que a gente fala que sempre sinaliza no início do relacionamento. Mas a mulher está apaixonada, ela está, né, envolvida, ela tem necessidades, ela acaba não antenando. Então, às vezes você escuta uma mulher falar assim, olha, eu vim de um relacionamento que sei lá, meu ex-marido ou meu ex-namorado não me dava atenção. Aí chega um cara na vida dela que dá total atenção para ela, que cuida de tudo, que se preocupa com a hora que ela chega, com a hora que ela sai, a roupa que ela sai, e ela interpreta isso como cuidado. Isso já é um controle, já é um cerceamento que ela não está se dando conta. Isso é bonitinho no namoro, entendeu? Não é nem bonitinho, porque sente-se como se tivesse uma ela acha que é. Ela acha que é, na interpretação dela. Mas quando casa, isso fica a coisa mais absurda, mais horrível, né? A mulher não tem liberdade. Eu não corto o meu cabelo porque meu marido não gosta. Uma coisa é você não cortar, e você se sentir bem com o tamanho do seu cabelo. Sim. Né? Eu não uso uma maquiagem porque meu marido não gosta. Eu não uso uma blusinha tal porque meu marido não gosta. Estou falando, né, de um comportamento cristão. Por quê? Onde é que está a vontade dessa mulher? Onde é que está a liberdade dessa mulher?
E ela não vai percebendo que ela vai se tirando essa liberdade. Então, ele vai tirando uma coisa. Eu, né, escutei já situações de marido que foi tirando até o ponto que essa mulher parou de brigar, parou de abrir mão de tudo. E pode ser que até tenha, né, falecido com depressão, porque não tinha mais vontade de nada. Então, é muito sério, é muito importante, é muito, assim, é crucial. Acho que nós chegamos num ponto de não deixarmos as coisas tão, sabe, tão só entre nós, né? Não é que a gente vai sair escandalizando, mas eu acho que o escândalo não está na divulgação, está no fazer. Né? É o fazer que gera o escândalo. Sim. Então, se alguém vai falar, é porque está feito, né? Imagina, você descobrir que um líder, né, da igreja praticava isso, ou um irmão, ou alguém de liderança, né? Não precisa ser um pastor, mas de liderança, qualquer um. Então, é algo para a gente pensar. E um olhar com misericórdia para essa mulher. Sim. Que mesmo que ela permanecendo lá, não quer dizer que ela esteja gostando e que ela esteja feliz. Ela pode até já ter entregado os pontos. Precisa de ajuda, precisa ser acolhida. Precisa ser acolhida. Tá certo. Rubenita, muito obrigada. É um assunto que não dá para encerrar em um programa. Verdade. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Tenho certeza que esse nosso assunto aqui hoje, essa nossa conversa, pode ajudar muita gente que está nos assistindo, né, que possa estar vivendo numa situação assim, ou conhecer alguém que está vivendo numa situação assim. Deus abençoe sua vida, continue abençoando aí o seu ministério. Amém. Essa é a nossa esperança, né, Marilis? Que essas mulheres ouçam e que identifiquem, inclusive, na vida daquelas que elas são mais próximas, né? Que às vezes um toquezinho lá pode, né, acender uma LED aí. Então, essa é a nossa esperança, que essas mulheres ouçam, né, e consigam se identificar, se for o caso, né? Amém. Muito obrigada, minha querida. Deus te abençoe. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que quem ama é paciente e bondoso. Não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado. Ou seja, quem ama não maltrata. E não é porque o mesmo texto bíblico diz que o amor tudo suporta, que nós devemos suportar sermos maltratadas. Não, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez de maneira especial, Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Ele quer que sejamos felizes. Por isso, vamos nos valorizar. Você, mulher, se valorize. Você, homem, valorize a mulher que Deus te deu. E nós, como cristãos, vamos também prestar mais atenção no outro. Nós, como mulheres, vamos prestar mais atenção nas outras mulheres que possam estar precisando de ajuda. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use para abençoar outras vidas. Chegamos ao final de mais um programa. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua presença aqui. Pedir que você continue curtindo as nossas redes sociais, acompanhe lá as nossas redes, nos siga lá nas nossas redes sociais. E continue acompanhando também o nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até semana que vem.